Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. E não tem recado hoje, então bora direto pro caso de hoje. Assanti Louise Singers nasceu em 24 de julho de 1934 em Oklahoma City, nos Estados Unidos. Ela era a terceira dos 4 filhos do casal Mary Gertrude e Prama Mahendra Singers. O pai dela era um herbalista que tinha imigrado da Índia, e Assanti alegou que ele tinha abandonado a família quando ela tinha 3 anos e por isso a sua mãe tinha se tornado trabalhadora do sexo. A realidade é que o pai da Assanti morreu de uma doença cardíaca quando ela tinha 5 anos. O que a gente tem que entender é que tem muita informação conflitante, porque a Assanti é uma golpista. Ela mente muito, então, assim, dá pra confiar mais no que as outras pessoas falam e os registros do que nela, né? Então, temos aí mais uma história de golpista, mas eu acho que este caso aqui, particularmente, é muito mais cruel e muito mais pesado e violento do que os outros golpistas que a gente já cobriu. A irmã mais nova dela, chamada Rita, ela afirmou que a Assanti mantinha uma relação incestuosa com o irmão dela, chamado Karan. Além disso, a Rita também disse que a Assanti era piromaníaca e torturava ela segurando fósforos acesos embaixo dos seus dedos. A Assanti também teria usado alfinetes de chapéu para torturar animais. Então temos aí desde criança comportamentos violentos, né? Contra outras crianças e contra animais. Já adolescente, a Assanti, sua mãe e a irmã mais nova se mudaram para Los Angeles. A Assanti passava a maior parte do tempo longe de casa, na rua com os amigos ou frequentando uma loja de refrigerantes e cinema de um casal que deixava que ela entrasse sem pagar. A irmã dessa dona do cinema era uma mulher chamada Mary Chambers, que fazia muitos anos que ela tentava ter filhos com o marido dela, mas ela não conseguia engravidar. E por isso ela se apegou muito a Assanti. E ela gostava de ajudar a menina, receber ela na casa, enfim, ela gostava muito, ela tratava muito bem a Assanti se comportava com ela. Então, elas tinham uma relação muito amigável. E aí a Mary e o marido Edward acabaram adotando a Assanti, que mudou o nome dela para Sandra Chambers, e todo mundo chamava ela de Sandy. Ela mudou principalmente porque ela sofria bullying na escola por causa do nome dela, de origem indiana, né? Então, ela mudou para um nome próximo, mais ocidentalizado, né? Então, ela era chamada de Sandy. A Assanti, então, se mudou junto com os novos pais adotivos e também um irmão adotivo, que eles tinham adotado também junto com a Assanti, eles adotaram um menino. Eles se mudaram para Carson City, que é a capital do estado da Nevada, onde o Edward tinha conseguido um trabalho muito bom na guarda florestal. E na escola, a Assanti tirava notas ok, ela era líder de torcida, ela era muito ativa na escola, né? Líder de torcida do time de basquete, ela era historiadora do clube de espanhol, ela era membro do coral, coeditora do jornal da escola, mas o que ela era mais conhecida era porque ela era muito louca por garotos, ela era paqueradora nata, ela estava sempre conquistando pretendentes. Então ela tinha muita lábia, como a gente já viu aqui muitas vezes, em muitos casos de golpistas. Então ela adorava seduzir meninos, e a gente vai ver que ao longo da vida dela isso foi muito útil para ela. A Assanti também aprontou algumas na adolescência, mas nada muito grave, nada como torturar animais e a própria irmã. Nada além do que é esperado de uma jovem rebelde. Ela foi pega roubando em uma loja, mas ela não chegou a ser presa, e uma vez ela roubou o cartão de crédito do pai adotivo e saiu gastando em várias lojas. No geral, ela pareceu uma jovem muito feliz, e quando a mãe biológica dela foi visitar ela nessa cidade que eles estavam morando, a mãe quis levar ela de volta para morar junto com ela e a irmã mais nova, mas a Assanti se recusou a voltar com ela e continuou com os pais adotivos até alguns anos depois que ela foi embora morar sozinha. Então, em 56, quando ela tinha 22 anos, ela se encontrou novamente com um antigo namorado da escola, chamado Edward Walker, e eles começaram um relacionamento sério, se casaram no ano seguinte e tiveram um filho chamado Kent Walker. Em 61, a Assanti foi condenada por roubar uma loja, que não ficou apenas na adolescência, esse costume dela, e desde esse momento que ela foi condenada, o casamento dela ruiu. Ela e o Edward se separaram e voltaram várias vezes, até eles estarem oficialmente divorciados em 69.
O Edward, ele trabalhava como empreiteiro e ele construía casas na região de Sacramento. Em dezembro de 1960, a Santi, ela começou um empreendimento aí, que era incendiar as casas que ele tinha construído para receber o seguro. Ela destruiu só a cozinha de uma casa e recebeu $10.000 na época, né? Então, o equivalente hoje, fiz até a conversão em reais, a R$560 mil. Era muito dinheiro. Então, ao longo do casamento, dezenas de casas que o Edward supervisionou foram destruídas por incêndio e a Santi teve vários casos com seus sócios que eram ricos. Então, após o primeiro divórcio, a Santi e o filho Kent viajaram para Palm Springs, na Califórnia. Eu não consegui encontrar se o Edward estava junto nos esquemas. Eu imagino que sim, porque seria muita coincidência. Seria um homem muito burro se ele não visse aí as coincidências de casas que ele construiu e misteriosamente pegam fogo. E assim, a Santi, ela sempre dava um jeito de arrumar um laranja pra colocar pra pegar o seguro e ela pagava um pouco pra pessoa pra receber por ela, justamente pra não ser uma suspeita, né? Então, às vezes ela encontrava uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em situação mais vulnerável, oferecia um dinheiro pra pessoa aceitar ser a laranja, né? E pra receber esse dinheiro dos seguros. Enfim, se separaram de vez, a Santi e o Edward. E aí, em 71, ela conheceu um homem chamado Kenneth Kate Kimmis Sr., que era um magnata do ramo de motéis. Ele era 17 anos mais velho que ela. E ela procurou ele especificamente porque ela leu sobre o divórcio dele em um artigo de revista e aí descobriu que ele tinha um patrimônio líquido de aproximadamente $20 milhões na época, o que vale atualmente mais de 630 milhões de reais. Então, assim, ele era muito, muito, muito rico e ela, nossa, que homem bonito. E aí foi lá, conheceu ele. A lábia que ela tinha, né, o histórico dela de ser muito flertadora e conseguir conquistar homens ali deu super certo. Eles acabaram se casando em 5 de abril de 81 e tiveram um filho chamado Kenneth Kimmis Jr., que nasceu em 24 de março de 75. Mas, mesmo agora tendo acesso a uma fortuna, a Santi não parou de aplicar golpes e fraudes, porque pra ela era um esporte, era o prazer da vida dela, era botar pessoas pra trás e fuder com os outros. Então, ela frequentemente incendiava imóveis pra pegar dinheiro do seguro, chegava a apresentar o marido como sendo um embaixador para que eles tivessem acesso a grandes eventos políticos e assim conseguiram participar de uma recepção na Casa Branca. Eu imagino essa conversa, né? Ela, tá tendo uma recepção na Casa Branca. Você quer ir? E o velho, não sei, não fui convidada. Ela, não, deixa comigo. Chegou lá e apresentou ele como embaixador. A lábia dela, né, conseguiu convencer as pessoas e eles foram. Ela também costumava se passar pela atriz Elizabeth Taylor em algumas ocasiões. Dizem que ela era parecida quando era mais jovem. Então, ela chegou a fazer isso. Então, a mulher realmente convencia pessoas a fazer qualquer coisa. Só que o negócio dela era realmente tirar vantagem das pessoas. Ela fazia por prazer. Como é o jeito mais fácil disso? Fazendo com pessoas vulneráveis, né? Então, ela diversas vezes, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo para pagar as pessoas que ela empregava em casa, ela mantinha essas empregadas em regime de escravidão. Ela fazia a questão de contratar mulheres jovens imigrantes não documentadas que estavam procurando por oportunidades de trabalho e ameaçava elas dizendo que ia chamar as autoridades da imigração caso elas não obedecessem. Mesmo assim, algumas dessas mulheres conseguiram forças e tiveram a oportunidade de procurar por ajuda na justiça, né? E por isso a Santi e o marido tiveram que gastar muito dinheiro com advogados para se defender dessas acusações de trabalho escravo. Não foi o suficiente a defesa deles e a Santi foi presa em agosto de 85, depois de ser condenada por trabalho escravo. O Kenneth Sr., ele fez um acordo judicial e concordou em concluir um programa de tratamento para alcoolismo, porque a desculpa dele era que ele bebia demais e por isso ele tinha pessoas em trabalho escravo na casa dele. Aquelas senhoras racistas, né, que a gente vê muito na TV, que, não, ela é como se fosse da família, e aí é racista, enfim. Tem a empregada lá como escrava e diz, não, eu estava medicada, não sabia o que eu estava fazendo, ele meteu essa. Ele e o Kenneth Jr., né, o filho deles, viveram uma vida, assim,
normal até a Santi ser libertada da prisão em 89. Então nada aconteceu durante esses 4 anos. Viveram aí um período de paz enquanto a Santi estava presa. Em 18 de setembro de 1990, a Santi contratou o advogado Elmer Ambrose Holmgren, de 50 anos, para incendiar uma casa que ela tinha em Honolulu, no Havaí, porque a casa tinha uma hipoteca na propriedade e ia causar que ela ia ter que gastar muito dinheiro para conseguir vender essa casa. Era tipo quase $1 milhão na época, era muito dinheiro. Só para conseguir vender, mas o valor da casa não ia dar certo, né? Essa negociação. Então, ela contratou o cara para botar fogo na casa. Investigadores de seguro entrevistaram o Elmer, que acabou admitindo o envolvimento no incêndio criminoso. E aí, em 24 de outubro, a Santi incendiou o escritório dele porque ele tinha diversos documentos relacionados ao caso que iam incriminar ela, né? Mas, antes de qualquer julgamento sobre o caso do incêndio criminoso da casa, o Elmer contou para a família dele que ele ia fazer uma viagem com a Santi, o marido e o filho dela para Costa Rica em 2 de agosto de 91. Ele achou que era uma viagem de negócios, uma viagem para comemorar que ele botou fogo na casa e até agora não aconteceu nada. Ele nunca mais foi visto. Até hoje o corpo dele não foi encontrado. O Kenneth Jr. admitiu em novembro de 2000 que a mãe contou pra ele que ela tinha matado o Elmer com um martelo enquanto eles estavam andando de carro. Nenhuma acusação foi feita contra nenhum membro da família Kimes sobre a morte ou o desaparecimento do Elmer, porque realmente era muito difícil de provar. Nunca conseguiram achar nada, era só especulação. Então isso nem chegou a virar um caso criminal. O Elmer é considerado desaparecido até hoje. O Kenneth Sr. acabou morrendo de um aneurisma cerebral em 94. E aí, depois disso, mãe e filho fizeram mais uma vítima que estava atrapalhando seus negócios. Era um homem chamado Syed Bilal Ahmed, e ele era um banqueiro de 46 anos que era responsável por supervisionar as contas bancárias offshore da família Kimes. Não se sabe exatamente por que o Syed virou alvo. Não consegui encontrar assim, muita informação, mas provavelmente ele descobriu alguma coisa ou ele estava ameaçando contar alguma coisa, porque eu acho que o Kenneth Sr., quando ele morreu, ele já devia ter sido casado antes, ter outros filhos, não consegui encontrar isso também, mas eu sei que tinha outras pessoas da família Kimes, também tinham direito aí às posses dele, né? Mas, enfim, o Kenneth Jr. confessou o assassinato dele nas Bahamas em setembro de 96. Então, se sabe, sim, com certeza que o Syed foi morto pelo Kenneth, a mando da mãe. 2 anos depois, o Kenneth Jr. assassinou mais uma pessoa, outro homem chamado David Kasdan, de 63 anos, em março de 98. Nos anos 70, o David, ele conhecia a Santi e o Kenneth Sr., né, que era o marido dela. Ele tinha permitido que ela usasse o nome dele numa escritura de uma casa que ela morou com o marido, e anos depois ela conseguiu convencer um tabelião a forjar a assinatura do David para um empréstimo que colocava essa casa como garantia. O David foi morto porque ele descobriu o esquema, ele recebeu uma carta do banco com essa cobrança do empréstimo, e aí ele entrou em contato com a Santi e ameaçou expor ela, se ela não resolvesse isso logo e tirasse o nome dele desse rolo. E aí o que ela fez foi mandar o filho matar ele, né? O corpo do David foi encontrado logo depois, né, da morte dele em uma lixeira perto do aeroporto de Los Angeles. E a última vítima dos dois foi uma senhora chamada Irene Zambelli Silverman. Sim, Zambelli, coitada. Ela era milionária, ela era uma bailarina aposentada, era uma socialite, estava com 82 anos, era uma viúva, assim, muito famosa, né, de Nova York, no Upper East Side, que eles têm lá, né? Acho que é esse o nome, né? Enfim, ela era uma figura conhecida ali do meio rico ali de Nova York. Ela foi vista pela última vez em sua casa, em Nova York, em 5 de julho de 98. O Kenneth Jr. era inquilino dessa mansão que ela morava, porque era uma mansão que ela transformou em apartamentos, de tão grande que era. Então, nessa época que ele desapareceu, o Kenneth Jr. se mudou para um desses apartamentos no mês anterior, usando um pseudônimo. A Santi e o Kenneth Jr. foram presos no dia do desaparecimento da Irene, com as acusações iniciais decorrentes de um cheque fraudulento que eles tinham dado em outro estado. É uma tática muito comum da polícia, né, por lá,
de você prender, às vezes, por fraude financeira. O próprio Al Capone, né, foi preso por conta de imposto, enfim. E depois você monta ali um caso das acusações mais graves, né? Mas é um modo de você manter essas pessoas presas por algo menor, enquanto você termina a investigação dos outros crimes e monta o caso para ir para a justiça e tirar esse risco da sociedade, né? Para eles não matarem de novo. O que eles não sabiam é que eles já estavam sendo investigados pela polícia desde que o corpo do David tinha sido encontrado. Isso porque o FBI estava envolvido, além da polícia de Los Angeles, e eles focaram a investigação nesse pedido de hipoteca com assinatura falsificada que ligava o David a uma casa em Las Vegas que tinha sido parcialmente incendiada numa tentativa de incêndio criminoso. Então eles falaram, isso aqui é o negócio mais suspeito do mundo, este homem não tem inimigos, não foi a família dele, realmente é um rolo muito estranho, com certeza foi ligado a isso, né, porque era uma casa que valia muito dinheiro. O suposto proprietário dessa casa, eles conseguiram encontrar, era um homem chamado David McCarran, que era um laranja, porque ele era um homem em situação de rua. Ele afirmou que a Santi e o Kenneth Jr. tinham provocado um incêndio criminoso, e ele diz também que foi obrigado a permanecer na casa pela família Kimes, que esperava receber o dinheiro do seguro pela perda do imóvel. Os policiais também conseguiram encontrar o homem responsável por vender a arma ao Kenneth Jr., a arma que matou o David. Este homem, ele concordou em ajudar a polícia para evitar ser processado, e aí ele virou um informante do caso. E a polícia basicamente falou pra ele, o teu trabalho agora, pra você não ser processado por vários crimes, em ligação aí ao assassinato do David, né, de fornecer essa arma, você, assim que eles ligarem pra você, você finge que está tudo bem, marca o encontro, chama a gente que a gente vai lá. E foi isso que aconteceu em junho de 98. Esse informante recebeu uma ligação da Santi sobre uma casa em Nova York que ela queria vender e ela precisava de ajuda com a papelada. Eles marcaram um encontro, mas quem apareceu para ver a Santi e o Kenneth Jr. foram os oficiais do FBI e da polícia de Nova York. Os detetives acreditam que a mãe e o filho iam tentar fazer um esquema onde a Santi se passaria pela Irene para conseguir vender a mansão dela. Então o objetivo deles era realmente a mansão. Por isso que eles assassinaram a Irene. Quando ele foi preso, o Kenneth Jr. tinha em sua posse as chaves da Irene, fitas de suas ligações gravadas, armas de fogo carregadas, perucas, máscaras, algemas de plástico, $30 mil em dinheiro, uma caixa vazia de arma de choque e uma substância semelhante ao que eles chamam de droga do estupro, né? Que é aquela droga usada para colocar na bebida das pessoas e apagar elas. Ele também tinha uma escritura falsificada que aprovava a transferência da casa da Irene, da mansão, para a empresa de fachada da Santi. Então eles tinham todo o esquema já preparado para fazer essa venda da mansão. Os dois foram a julgamento em 2000, onde o Kenneth Jr. confessou que depois que a sua mãe usou uma arma de choque na Irene, ele a estrangulou até a morte, colocou o cadáver em um saco e depois depositou o cadáver em uma caçamba de lixo em Nova Jersey. A promotoria conseguiu recuperar tantas evidências que o assassinato do David também entrou no processo, só que depois, né, vai para ser processado na Califórnia, que foi onde o crime aconteceu. E, além disso, né, todos os outros crimes cometidos pela dupla que eles conseguiram provar, porque os dois não tinham medo de ser pego, porque eles mantinham um registro de muitos dos golpes que eles tinham dado. Eles tinham vários diários, várias agendas, com muita coisa que eles tinham feito. A Santi, inclusive, é conhecida por inúmeros nomes falsos aí que ela usava nos golpes dela. E mesmo sem conseguir recuperar o corpo da Irene, a Santi e o Kenneth Jr. foram condenados por unanimidade, não apenas pelo homicídio dela, mas também por outras 117 acusações. Isso incluindo roubo, furto qualificado, conspiração, posse ilegal de arma, falsificação, escuta ilegal, entre muitas outras coisas. Então foi realmente a promotoria compilou ali todo o Código Penal, basicamente eles gabaritaram, né? E é um caso muito incomum de conseguirem condenar a pessoa por assassinato, mesmo sem ter
aquele corpo, e aí a gente vê que realmente tinha muitas e muitas provas, era basicamente impossível ter sido outra pessoa, né? Durante a fase de sentença do julgamento do assassinato da Irene, a Santi fez uma longa declaração no tribunal, onde ela culpou as autoridades, incluindo os advogados da família Kimes, por incriminá-la e ao seu filho. Ela chegou a comparar o julgamento deles aos julgamentos das bruxas de Salem e afirmou que os promotores eram culpados de assassinar a Constituição antes do juiz mandar ela calar a boca, basicamente. Ao término da declaração, o juiz respondeu que a Santi era uma sociopata e uma degenerada e que seu filho era um ingênuo e um predador impiedoso, antes de impor a pena máxima a ambos. Essa pena significava 120 anos para Santi e 124 anos para o seu filho, basicamente condenando os dois à prisão perpétua. A Santi e o Kenneth Jr. ainda teriam que enfrentar o processo pelo assassinato do David, que aconteceu na Califórnia, como eu comentei. Só que o detalhe é que na Califórnia eles podiam ser condenados à pena de morte. E por isso, em outubro de 2000, durante uma entrevista na prisão, o Kenneth Jr., ele manteve a repórter Maria Zoni como refém, usando uma caneta que ele pressionou contra a garganta dela. A exigência que ele estava fazendo de negociação era de que a mãe dele não fosse extraditada para a Califórnia, para passar por esse julgamento. Depois de 4 horas de negociação, a Maria conseguiu se libertar quando ele removeu a caneta por um instante. Os negociadores criaram uma distração que permitiu removê-la rapidamente e imobilizar o Kenneth Jr. E aí, não deu certo, obviamente, essa negociação dele. Em 2001, os dois foram extraditados para a Califórnia e o julgamento aconteceu em 2004. Em um acordo com a promotoria para evitar a pena de morte, o Kenneth Jr. mudou a declaração dele para culpado, né? Ele tinha dito que era inocente, mas ele aceitou se declarar culpado e implicou a mãe dele no assassinato do David em troca de um acordo que garantia que eles não iam receber a pena de morte, nem ele nem a mãe, caso fossem condenados. Ele então testemunhou no julgamento contra a Santi, expondo todos os detalhes sobre os múltiplos crimes cometidos por ela e descrevendo como ela doutrinou ele desde criança para que ele se tornasse seu cúmplice. E realmente, assim, acho que o Kenneth, óbvio, né, já era um homem adulto, aí sabia o que estava fazendo desde a primeira vez que a mãe mandou matar e ele aceitou, mas era uma relação de poder muito, muito forte ali. Não tinha abuso físico, não tinha abuso sexual, mas com certeza tinha abuso psicológico, né? Porque ela conseguia fazer o filho acompanhar ela em toda essa vida de crime de um modo tão profundo assim, de chegar a assassinar pessoas a mando dela, é algo que realmente não acontece muito, né? São casos extremos. Os dois foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato do David. A Santi foi transferida de volta para o estado de Nova York para continuar cumprindo sua primeira condenação por homicídio, e ela morreu no Centro Correcional Feminino de Bedford Hills em 19 de maio de 2014, aos 79 anos. O Kenneth ainda está vivo, está cumprindo a pena dele no Centro Correcional Richard J. Donovan, que fica na Califórnia. Ele está atualmente com 50 anos. E como esse é um caso muito emblemático, né, de uma mãe e um filho que davam golpes e eram serial killers, ele acabou influenciando aí algumas obras, né? Tem livros e tem filmes baseados nessa história. O mais famoso, acho que é um chamado Crime em Família, que é de 2006, com a Judy Davis, que foi um filme pra TV, né? E tem também, assim, episódios de séries, enfim, tem até um episódio do Lei e Ordem, que é baseado, né, neste caso, apesar de na série tem a mãe, né, que seria a Santi, ela abusa sexualmente do filho, né, que neste caso não aconteceu, mas é realmente algo que foge um pouco da curva, né, não apenas uma mulher aí que foi até os limites, né, do golpismo, de chegar ao ponto de matar pessoas que estavam em seu caminho, como ela usou o filho dela como arma, né? Treinou ele a ponto de ela só mandar, e ele obedecia, ia lá, assassinava as pessoas que estavam se opondo a eles ou que iam dar algum trabalho, iam atrapalhar os planos deles. Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Comente aí nos nossos episódios. E se você tiver qualquer historinha, pode mandar no milmedinhos
podcast@gmail.com. E se você quiser nos apoiar para ajudar o podcast a crescer a cada dia, é só entrar no nosso site, que lá tem todos os jeitos de você apoiar. E é isso, gente. Beijinho, até semana que vem. Tchau, tchau.